seja bem-vindo. De braços cruzados, funcionários da aduana argentina reivindicam por reajuste salarial. Já é sexta-feira, 8 de agosto, o DC Notícias está começando e você vai ver ainda nesta edição. Invicto, Azulão da Fronteira se prepara para entrar em campo. História da família Basso marca o ano do centenário de Foz do Iguaçu. E um passeio especial para você curtir com seu pai nesse fim de semana. É agora no DC Notícias. E a gente começa com o esporte. Líder isolado da segunda divisão do Paranaense, o Foz Futebol treina para permanecer na posição. A equipe joga em casa nesse fim de semana contra o Nacional de Rolândia. O Foz Futebol Clube, também conhecido como Azulão, está invicto a 3 rodadas. Mesmo com o empate do último jogo, o time já está classificado à 4ª rodada do Paranaense. No próximo domingo, a equipe vai enfrentar o Nacional de Rolândia, no estádio do ABC. E no dia 17 de agosto, enfrenta o Paranavaí, fora de casa. O técnico Evair Sessi, que está no grupo desde o início dessa temporada, nos diz que... Até o momento, bem. Está subindo de produção, a cada jogo vem melhorando. Tivemos uma estreia que não foi a que esperávamos. Primeiro jogo onde perdemos, depois conseguimos algumas vitórias e recentemente esse empate fora de casa. Eu acho que está num crescente, a equipe vem subindo de produção, vem encaixando, tanto no individual, peça por peça, como também no coletivo, no contexto. O jogo está marcado para domingo, às 15h30, no estádio do ABC. O ingresso na hora para a partida desse domingo vai custar R$20. E se você tem planos para curtir a noite na Argentina, pode ter problemas ao atravessar a fronteira. Parte dos funcionários que trabalham no setor de migração na aduana do país vizinho cruzaram os braços. Os que não aderiram à greve prometem fiscalizar os motoristas com mais rigor, o que pode gerar filas. A paralisação, que começou na quinta-feira, está prevista para terminar à meia-noite desta sexta-feira. O Sindicato dos Aduaneiros reivindica pelo reajuste salarial previsto em lei sancionada em maio deste ano. A suspensão dos serviços deve ser retomada na próxima semana, nos dias 14 e 15 de agosto. E depois do intervalo, o trabalho voluntário dos futuros psicólogos. E tem reportagem especial aos 100 anos de Foz do Iguaçu. Eles vinham para trabalhar nas fazendas de coleta de café no estado de São Paulo, de lá espalharam pelo Brasil lá fora e ele veio para Foz do Iguaçu. E o DC Notícias está de volta. Acadêmicos do Anglo-Americano praticam a profissão e ainda ajudam muita gente. É na clínica de psicologia que eles prestam serviço voluntário à comunidade. O curso de psicologia tem como função a formação integral do psicólogo. Os acadêmicos do Anglo-Americano dispõem de um consultório onde podem concluir o que aprenderam em sala de aula, com estágios supervisionados desde o 3º período. Os estágios profissionalizantes ajudam os alunos em diversas áreas que pretendem atuar. A clínica atende casos como a ludoterapia. É uma técnica psicoterápica de abordagem infantil que se baseia no fato de que brincar é um meio natural de autoexpressão da criança. Nossa clínica fica aberta das 14 às 21 horas. Ela é aberta ao público em geral, inclusive para acadêmicos dentro da própria instituição. Ela atende, por ordem de chegada, a pessoa pode vir pessoalmente ou telefonar no telefone central da Faculdade Anglo-Americano, dizer que quer falar na clínica, vai dar o nome, um telefone de contato e vai dizer, da sua necessidade, que gostaria de um atendimento. Nós temos também os estágios na área social e comunitária, que também vai funcionar da mesma maneira. O aluno vai estar estagiando numa instituição aqui na cidade, ele cumpre uma determinada carga horária nessa instituição e uma vez por semana ele tem a supervisão com um professor, que é um professor que domina aquela área, onde ele recebe as orientações. Como funciona a clínica? Hoje ela funciona com aproximadamente 100 alunos de todos os períodos que fazem vários tipos de atendimento, desde triagem,
que são o estudo dos casos, né, a primeira seleção dos casos. Nós temos alunos que avaliam crianças que têm problemas de aprendizagem e nós temos alunos, então, que atendem clinicamente os pacientes no consultório durante aí o seu último ano de faculdade, no 10º período. Uma cidade centenária, Foz do Iguaçu, tem muita história para contar. A nossa série de reportagens especiais aos 100 anos do município leva você a uma viagem no tempo. E o destino é a família Basso. Pietro Basso, nascido na Itália no dia 23 de julho de 1908. Chegou em Foz do Iguaçu com 30 anos de idade quando fugia da Segunda Guerra Mundial. Em 1955, deixou de ser o italiano Pietro Basso para se tornar cidadão brasileiro Pedro Basso. Na época, o presidente Getúlio Vargas foi quem assinou a Carta de Cidadania Brasileira. Em agradecimento, ele enviou um telegrama dizendo: "Sinto-me mais do que honrado em ser brasileiro e poder usar o auriverde pendão do Brasil como a minha bandeira. Quero apresentar a Vossa Excelência os meus agradecimentos pela terra generosa que me acolheu como seu filho." Assinou firme Pedro Basso. Irineu Basso é o filho mais novo. Nasceu e se criou em Foz do Iguaçu. Hoje, ele divide as histórias do que foi vivido em uma roda de amigos. E foi assim que a nossa equipe também pôde conhecer um pouco mais sobre essa família. Pelo que o senhor lembra, o que ele falava, qual que era o amor dele pela cidade de Foz do Iguaçu? Bom, meu pai e minha mãe eram da Itália no ano de 1921. Alguém de vocês deve ter visto a novela Costa Nostra. É exatamente aquilo que eles viveram. Eles vinham para trabalhar nas fazendas de coleta de café no estado de São Paulo, de lá espalharam pelo Brasil lá fora e ele veio para Foz do Iguaçu. Pedro Basso Neto conviveu com o avô até os 17 anos de idade. As lembranças são inúmeras. Uma delas é justamente a chegada da luz elétrica na cidade. Era um senhor tem total respeito, tem que ter a cidade de respeito por essas pessoas que vinham aqui. Ele tem um jornal que, quando ele faleceu, fizeram uma homenagem para ele, que ele tem uma frase que ele diz assim: graças a Deus veio a luz. Quando veio a luz para a Avenida Brasil, era só a Avenida Brasil com luz. Ele falou 33 anos esperando por isso. Olha só quantos anos ele ficou praticamente no lampião, no escuro, na luz de vela, né? Em cada canto da cidade, uma lembrança de Pedro Basso. No centro, um edifício com o nome dele. Não muito longe dali, é possível encontrar a Avenida Pedro Basso. E a alguns quilômetros do centro da cidade, um estádio também com o nome dele. O importante pioneiro foi um dos fundadores da ACIF, Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu. Então eu conheci todos os fundadores, que acho que tem um só vivo até hoje, e o resto já faleceu, mas conheci todos, e o meu pai foi o grande iniciador, brigou muito por isso, porque havia certas coisas que Foz do Iguaçu não tinha força, e a partir da associação criou muita força o comércio de Foz do Iguaçu. A tradicional família Basso marcou história na cidade iguaçuense. Pedro Basso veio da Itália para fazer história na fronteira. Aqui na Avenida Brasil, essa construção, que hoje é uma loja, foi na verdade um dos primeiros cinemas da cidade. Em 1951, era inaugurado o Cine Star. O cinema era o ponto de encontro de toda a sociedade iguaçuense, era na porta do cinema. Então foi inaugurado em 51, que ela quase cabia a população de Foz do Iguaçu dentro. E eu trabalhei muito tempo, porque a gente fazia trabalhar de porteiro, vendedor de bilhete, e a família inteira reunida ali. A paixão pelo Brasil e o amor pela terra das cataratas passou de pai para filho. Não foi à toa que a Avenida Pedro Basso está entre as 20 ruas mais bonitas do país. A informação foi divulgada no ano passado pelo blog do Portal Mundi.
E vamos mudar de assunto. Uma nova frente fria se aproxima do sul do país nesse fim de semana, mas o tempo deve permanecer firme em Foz do Iguaçu. Para essa noite, céu claro com poucas nuvens, máxima de 24 graus e mínima de 15. No sábado, tempo nublado, máxima de 26 e a mínima de 14 graus. No domingo, o céu continua nublado, máxima de 26 graus e mínima de 17. E você sabe de onde veio essa ideia de comemorar o Dia dos Pais? A resposta você confere daqui a pouquinho. E tem dica de passeio para o seu domingo ficar ainda mais especial. Acadêmicos do curso de Pedagogia do Anglo-Americano tiveram a oportunidade de receber dicas dos egressos. Os formados na primeira turma do curso retornam à faculdade como pedagogos. Poder passar experiências para quem está disposto a enfrentar os obstáculos da profissão e ter as alegrias da conquista que a mesma profissão pode proporcionar, foi o que aconteceu com os acadêmicos do curso de Pedagogia da Faculdade UDC Anglo. Olha, eu acho que a primeira importância é do reencontro, né? Alunos que já terminaram seus cursos e que podem se rever, né? Contar suas histórias. E a segunda importância ela é para os nossos alunos, né? Para aqueles que estão cursando ainda pedagogia e que ainda estão vislumbrando, né? Ou percebendo o que é a profissão. Então, esses egressos, eles podem contar suas experiências como profissionais, né? Como é que eles conseguiram conquistar o mercado de trabalho, né? Quais foram as dificuldades. Cristina, que se formou na primeira turma da faculdade UDC Anglo em 2011, se sente maravilhada em poder transmitir tudo o que passou e vive hoje trabalhando na área para futuros pedagogos. Para mim é muito gratificante, tá? Porque a gente passou por todos esses momentos que eles estão passando, de estudo, muitos de dificuldade, tá? Porque muitos trabalham durante o dia e vêm à noite para estudar. E depois que a gente se forma, é muito gratificante, porque o curso, apesar de ser uma formação para professores e que não atrai muito público, mas ele abre muitas portas, tá? E é nesse momento aqui de acadêmico que você descobre, vamos dizer, qual seria a sua vocação ou então o que você realmente almeja, sabe? A representante da turma do segundo período conta que pedagogia não era sua escolha, porém o destino providenciou para ela o caminho certo. Trabalhando já na área, a Daiane afirma que receber ex-alunos contando suas experiências é mais que um privilégio. Olha, hoje eu posso dizer que sim. Na verdade, eu entrei de paraquedas em pedagogia, né? Eu ia fazer outro curso, mas também que é perto de pedagogia, que era letras, né? Mas me abriu leques, assim, muito diversos, sabe? E foi muito prazeroso que eu já comecei a fazer pedagogia, já comecei a estagiar. Eu tô adorando, trabalho com nível 3, que é uma faixa de 5 anos, e eu me sinto realizada. E agora com eles aqui, eu acho que toda a palestra, tudo que tiver para nos informar e deixar a gente com mais pé no chão é sempre bem-vindo. E o Dia dos Pais é nesse fim de semana e para comemorar a data, a gente traz uma dica de passeio. O tradicional Luau das Cataratas vai ter um toque especial na véspera do Dia dos Pais. Um passeio sob a luz da lua, o que permite uma visão privilegiada das quedas das Cataratas do Iguaçu. Na ocasião, os visitantes poderão desfrutar as delícias do espaço Porto Canoas. Um passeio para toda a família. Será neste sábado, a partir das 8 horas da noite. E você sabe de onde surgiu essa ideia de comemorar essa data tão especial? Em homenagem a todos os papais, o DC Notícias explica melhor essa história para você. Pai,
Tenho em você a figura de um mentor. Seu exemplo moldou minha personalidade e me transformou no homem que hoje sou. Desejo saúde e vida longa a ti, meu mestre, meu Senhor e meu Pai. Essa foi a primeira frase escrita em uma placa de argila na antiga Babilônia por Emisu. A origem do Dia do Pai, ou Dia dos Pais, é muito anterior à nossa era atual, diferente das demais datas comemorativas que foram criadas para ajudar o comércio. O Dia dos Pais surgiu na antiga Babilônia há mais de 4.000 anos antes de Cristo, quando Emisu escreveu um cartão para seu pai. O Dia dos Pais é comemorado ao redor do mundo em datas diferentes. Aqui no Brasil, ficou definido que todo segundo domingo do mês de agosto é o Dia dos Pais, uma data estrategicamente escolhida por ser um mês sem nenhuma data em especial, por assim dizer. E a todos, um feliz Dia dos Pais. Impossível viver sem te amar. Agora é impossível de explicar. Impossível explicar como é te amar. Porque agora é impossível viver sem você. Impossível viver sem te amar. Uou, 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 uou. E a gente fica por aqui, mas continua pela internet. É só acessar o site udc.edu.br. E para ajudar com a nossa produção, envie para a gente sugestões ou flagrantes para o e-mail assessoriaudc@udc.edu.br. Aproveitem bastante o fim de semana, afinal é Dia dos Pais. E para os papais, a gente deixa aquele abraço especial. O resumo das principais notícias desta semana você confere no sábado e no domingo. Te espero ao vivo na segunda-feira, a partir das 6 horas da tarde. Até lá!